pessoas que andam errado também têm dificuldade, né, gente? É que às vezes a pessoa que anda certa reflete um pouco mais. Então a capacidade de enxergar as coisas que estão erradas é muito maior naquela pessoa que tem maior senso de reflexão. Tem um senso ético, né? Pode observar, quanto mais ético a gente é, mais a gente sofre. Se você, por exemplo, exerce bem a sua cidadania, a negligência daqueles que não são. O que é ser um bom cidadão? Você pagar os seus impostos em dia, você cuidar bem da sua casa, da sua família, você cuidar bem do espaço público, tudo isso é exercer cidadania. É você andar pelas praças com a consciência de que aquela praça não é só sua, que o dinheiro que você paga é para manter bonito aquilo ali para você, mas para uma série de pessoas que convivem naquele mesmo ambiente. Quando nós ferimos essa cidadania, quando eu jogo um lixo em qualquer lugar, quando eu desrespeito o patrimônio público, quando eu vejo isso acontecer e eu tenho um senso de cidadania aguçado em mim, eu sofro. Agora, se eu sou um vândalo também, eu não estou nem aí. Eu vou unir-me aos vândalos. Então, muitas vezes, nós temos a ilusão de que a pessoa que está correta sofre mais do que a que está errada. Pode ser que esteja um sofrimento moral, mas a dificuldade da vida existe para todos nós, minha gente. Aliás, tem uns livros que às vezes ousam refletir isso, né? Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, coisas ruins também acontecem com pessoas ruins. Só que às vezes elas não contam, elas têm menos facilidade de lidar com o limite da vida. Então, o que acontece é que às vezes nós, quando a gente opta pela bondade, pela cidadania, pelos valores, nós vamos ter um sofrimento a mais, mas que a gente tem que carregar com alegria. Quanto maior é a nossa capacidade de perceber, né, esses limites que são próprios dos dias de hoje, maior tem que ser a nossa capacidade de interferir, para que esses limites sejam superados. Não adianta nada a gente ficar reconhecendo os problemas, se a gente não se dispõe a resolvê-los. Aliás, o que é de gente que tem esse espírito de porco, né, que só vê o problema, não enxerga o caminho para uma solução. Aí fica chorando a vida inteira, pelo amor de Deus, eu não consigo fazer, eu não consigo resolver. Não, a gente precisa se empenhar na busca de soluções, né? Quando eu estou mergulhado numa dificuldade, eu preciso me empenhar para buscar a solução dessa dificuldade, senão ela se torna maior do que eu. Os frutos amargos, eles estão em todos os quintais. Por mais que a gente se empenhe e adubar bem aquela laranjeira, é possível que um ou outro fruto não esteja agradável ao nosso sabor. É natural na vida isso. Ninguém nos prometeu que seria diferente. A vida, o tempo todo eu faço tudo para dar certo, mas às vezes tem um aqui do meu lado que não está fazendo nada para dar certo. E aí o que resultou de errado do trabalho dele repercute em mim, a minha sensibilidade. Nós participamos de uma grande comunidade humana, a gente não se livra disso. É por isso que eu acho interessante, às vezes, dentro das empresas, nós precisamos trabalhar muito esse espírito de cooperação. Você que de repente trabalha aí numa grande empresa, você tem a oportunidade de influenciar o seu grupo, pense nisso. Toda vez que você permite que o fruto amargo produzido por você, ele é dividido na mesa com os outros, você está prejudicando o tecido social. Você está prejudicando, às vezes, a felicidade de uma outra pessoa. E às vezes, gente, nós percebemos isso com pessoas mesquinhas mesmo. Outro dia eu estava conversando com um pai de família, que o casamento não deu certo, né? E que ele tem um grande amor pelos filhos, ele seguiu bem aquela regra, né? Eu posso deixar de ser esposo, mas nunca vou deixar de ser pai. Isso é uma regra que todo separado deveria levar diante do seu coração. Tudo bem, nosso casamento não deu certo, eu não sou mais seu marido, mas pai dos meus filhos eu jamais posso deixar de ser. E a mulher, gente, o interesse dela é pelo dinheiro dele. Então ela age com tanta maldade, sabe onde é que ela coloca a maldade para agir? Nos filhos. Ela usa das crianças para poder colocar um obstáculo o tempo todo, para colocar um empecilho o tempo todo na vida do ex-marido. Então ele fica agindo com boa vontade, sabe, para ser um bom pai, mas esbarra naquela coisa maquiavélica mesmo, naquela coisa doentia, maldosa, de uma pessoa que está movida por interesses financeiros pessoais e que impede a boa relação do pai com as crianças,
justamente porque tem interesses escusos, que não são sinceros. Pelo amor de Deus, se uma mãe, diante da separação, não consegue administrar bem a presença do pai na vida das filhas, pelo amor de Deus, comece a pensar no amor que você tem a essas filhas. Elas têm o direito de ter pai. Não fique fazendo inferno entre as filhas e o pai, ou não fique criando inferno com o pai, prejudicando a felicidade das filhas por uma maldade. Às vezes nós não temos como nos livrar dessas consequências. Eu faço de tudo para que os meus frutos sejam saudáveis. Você faz de tudo para que os seus frutos sejam saudáveis. Mas às vezes a pessoa que está do nosso lado, ela não tem a menor sensibilidade em contribuir para isso. Trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe requer o tempo todo essa disposição. Estamos lutando por uma mesma causa. Estamos querendo chegar no melhor resultado. Então a gente se empenha. Todos nós vamos nos empenhar. Então eu fico feliz que o outro tenha competência. Ao invés de olhar aquilo como um desacato à minha competência, eu acho, nossa, que bom, temos uma pessoa competente na equipe que vai fazer o trabalho chegar lá. Esses frutos que muitas vezes são amargos, eles nascem desta incapacidade que a gente tem de perceber o todo, de olhar o todo da vida. Quantas vezes dentro da nossa casa a vida deixa de ser feliz porque a gente oferece uma laranja estragada todos os dias para ser colocada na mesa? Quando eu entro lá e eu estou mal-humoradíssimo, e eu não faço o menor esforço para modificar, quando eu não tenho a menor sensibilidade de perceber o que está do meu lado, quando eu me fecho no meu egoísmo, e eu não quero saber do que o outro está sentindo, quando eu não quero saber da necessidade do outro, a nossa casa vira um inferno. As nossas relações familiares viram um inferno no momento em que a gente não cuida do nosso jeito de ser. Então, às vezes, a gente colhe esses frutos amargos, porque a gente não soube administrar bem o que a gente é, ou porque então as pessoas que estão do nosso lado não estão sendo. Mas aí como é que a gente faz? Vou ficar culpando o outro pelo meu mau resultado? Não. Em qualquer que seja a situação, nós temos que fazer o nosso esforço para buscar, para integrar essa pessoa a nós. Mostrar para ela, olha, o fruto desagradável que você está oferecendo para nós, nós não queremos. Vamos dar um jeito de mudar isso. De maneira carinhosa, de maneira atenciosa, nós podemos convencer essas pessoas de que há um jeito novo de viver. Isso é evangelizar, né? Às vezes a gente fica criando na cabeça que a evangelização passa pelo momento que nós abrimos o evangelho, que nós proclamamos. Tudo isso é verdade, mas acontece também de maneira muito eficaz no momento em que nós, no nosso ambiente de trabalho, ao invés da competição, a gente sugere a cooperação. Você, no seu ramo de trabalho, eu dou meu testemunho como padre porque sou. Eu vejo o mundo da minha condição, mas você também tem uma condição diferente da minha. Digamos que você é um arquiteto reconhecido, faz um trabalho bonito. Quantas vezes você esbarra na inveja daquele outro, que tenta te prejudicar, que tenta falar mal, fruto ruim, fruto amargo, que ele não sabe administrar, né? E que às vezes repercute em você. E o melhor jeito, minha gente, é a gente quebrar o poder do mal. Porque se você vai ser mal porque o outro foi mal com você, você multiplica o fruto ruim. Se no momento que eu sei que aquele padre falou mal de mim, se eu falo mal dele também, pronto, eu multiplico o fruto ruim. E eu deixo de ser padre, eu esqueço da minha condição de ser ponto de comunhão. A igreja luta tanto para isso, né? Para que nós possamos viver comunhão, que nós possamos nos ajudar nas nossas dificuldades. Quantas vezes dentro da igreja, dentro da sua equipe de trabalho, você experimenta isso? Pessoas movidas pelo ciúme, pela incapacidade de administrar o sucesso que é do outro. Aí ela esquece de tudo que ela é, de tudo que ela pode, e ela fica invejosa, né? Porque a inveja é isso, né? A inveja faz esquecer quem a gente é. A gente fica só olhando o que o outro é. Fruto amargo, frutos de sabor ruim, e que às vezes a gente oferece nesse banquete que é a vida. É lamentável, mas é uma realidade. E a gente vai administrando tudo isso, quebrando o poder dessas realidades ruins. Nós não temos como esquecer desta responsabilidade. O mundo será melhor à medida que nós assumirmos as coisas boas dentro de nós. O valor prevalecerá à medida em que eu internalizar a pequena parte deste valor que eu posso fazer acontecer.